Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Água em Pauta sobre o tema da nossa sociedade, da nascente ao mar, o papel das comissões técnicas e da comunicação como porta de entrada para a BR Hidro e a construção das comunidades. É uma honra a gente estar aqui reunido hoje para discutir o significado do papel desempenhado pelas comissões dentro da BR Hidro, né? Hoje nossa conversa vai ser direcionada para além das nossas fronteiras geográficas e vamos tentar trazer esse caminho, né, do mesmo modo que a gota vai do continente até o mar, qual que é o caminho que a gente quer para a nossa comunidade dentro da BR Hidro. A gente vai explorar não só os desafios enfrentados pelas CTs, pela comunicação na gestão hídrica, mas também as suas conquistas e os caminhos que a gente tem trilhado em prol da comunidade, dos recursos hídricos, bem como os CTs são impostos para que o jovem pesquisador possa colaborar com a BR Hidro. Ao longo dessa hora e meia que a gente vai conversar hoje aqui, eu tenho o privilégio de ouvir especialistas, líderes entusiastas, e que vão compartilhar essas experiências, né, de como vocês construíram um CT, como que vocês estão trazendo jovens, como que a gente está renovando a BR Hidro através das comissões. Então a gente vai apresentar aqui os participantes de hoje. Eu tenho aqui a Alondra Pérez, ela é discente da UFSC e orientada pelo Sr. Pedro Schaff, e coordenadora da CT Jovem, que vai falar sobre os desafios da formação de uma comunidade dentro da BR Hidro. Falo também com o professor Jean Paulo Michel, docente da URGS e coordenador do CT Desastre, que vai falar sobre os trabalhos do CT e sobre os últimos eventos que a gente teve ali no sul do país. E por último, a gente fala com o professor Zé Carlos César Amorim, docente do Instituto Militar de Engenharia, coordenador do CT de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos, que vai falar sobre as interfaces dos CTs e essas atividades conjuntas que os CTs hoje estão se criando. Então, sem mais delongas, com grande entusiasmo que eu dou início a essa Água em Pauta e confiante que as ideias e debates que daqui sairão da nossa conversa vão trazer um impacto significativo para ajudar uma melhoria nos recursos hídricos e nas comissões dentro da BR Hidro. Então, nós temos uma conversa inspiradora e produtiva. Obrigado por todas, cada um. E, Alondra, por favor, pode começar a sua fala. Obrigada, Felipe. Eu agradeço o convite. Eu acredito muito na importância da assistência da CT Jovem dentro da BR Hidro. Eu acho que as CTs acabam sendo uma porta de entrada para a associação, pela afinidade com os temas que são discutidos, mas às vezes também para quem está fora, está na pós-graduação, quem ainda não tem um vínculo, existe uma certa resistência a como se aproximar, né? Então a CT Jovem, ela abre essa porta, né? Quando a gente fala de jovem, a gente fala de jovem em início de carreira. Então quem está na graduação, quem está na pós, quem está iniciando no mercado de trabalho, e a gente acaba discutindo temas que são de interesse dessa geração e que também estão aprendendo com a BR Hidro, né? Então a CT Jovem acaba sendo essa porta de entrada até para outras CTs, porque você entra pela CT Jovem e acaba conhecendo outras pessoas que estão trabalhando em áreas que você acaba tendo afinidade e vai se aproximando. E você acredita que a entrada dos jovens pelos CTs, ela vem aumentando nos últimos anos dentro da BR Hidro, ou seja, essa criação das comissões, principalmente da comissão do CT Jovem, a gente começa a ter uma renovação, um sangue novo para dentro da associação? Eu acredito que sim. A nossa coordenação é bem nova, começou em 2021, 22, e aí fecha com a gente e vai para a próxima coordenação. Na nossa, éramos 6 coordenadores, todos do Sul e do Sudeste, e nessa próxima coordenação serão 11 pessoas, e nós conseguimos ampliar, tem pessoas do Rio agora, tem pessoas do Nordeste. Eu acho que o nosso maior orgulho é o mapa que mostra assim, a localização dos coordenadores, porque era um grande desafio para a gente. A CT ela tem uma representação nacional, só que como atrair outras pessoas, como chegar nessas pessoas que estão do outro lado do Brasil. E a gente vê que conseguiu, de alguma forma, estar alcançando isso, trazendo pessoas de outros estados, de outras realidades, que têm outra perspectiva, e isso vai contribuir dentro da CT. E isso vai entrar na BR Hidro, né? Porque
tem um espaço da CT dentro da BR. Então, essa inovação ela vem entrando, essa renovação. E você acredita que há um momento em que a própria CT de ensino, perdão, a CT de jovens, ela tenha uma participação nas outras CTs para dar os seus pitacos de renovação que eu falo, né? Aquele toque, olha, CT de sedimentos, olha, CT de hidráulica, CT de desastre, você não acha que poderia a gente fazer uma coisa diferente ou um evento de alguma dessas CTs? O que a gente pode ser diferente, né? O que pode ajudar a dar uma melhoria? Você acha que isso ainda é uma parede ainda que existe ou o CT tem essa capacidade de dar essa permeabilidade? As CTs, elas são formadas pelas pessoas que a organizam. Então, essa questão de ser possível depende da flexibilidade do interesse dentro de cada das pessoas que organizam a CT. Mas eu realmente acredito que isso seja possível. O trabalho em equipe, sabe? Em conjunto, porque como eu falei, cada CT ela se concentra em um determinado tema. Então, é possível fazer projetos em que você discuta aquele tema e traga para dentro do público da CT jovem. Então, você pode trabalhar com capacitação, por exemplo, você pode trabalhar com workshop, você pode trabalhar dentro dos eventos organizados pelas outras CTs, atrair o público da CT jovem para dentro daquele evento organizado como o de desastres, que organizou o ENDE, por exemplo, e você consegue fazer essas parcerias. Eu acho isso muito produtivo também, mas sempre depende dessa afinidade, dessa conversa, de como trabalhar juntos. O que a gente vê é que nos eventos das CTs, a participação da comunidade jovem, ela está aumentando e, além disso, ela é imprescindível para o sucesso do evento, né? Porque, no final das contas, são as pessoas que entram pela CT jovem que acabam tocando a maior parte da pesquisa, né? Que está sendo apresentada nesses eventos, os resultados das pesquisas estão sendo apresentados nesses eventos, né? Eu acho que é muito legal ter a CT jovem, ela permeia as outras CTs e talvez o mais importante é que ela dá voz à comunidade jovem que está dentro da BR Hidro e que também precisa ser ouvida, né? Principalmente, talvez, precisa ser ouvida. Exatamente. Eu vou fazer, então, uma fala rápida, um complemento numérico, né? Só para ter uma ideia, né, no evento principal da nossa associação, que é o Simpósio Nacional, né, o SBRH, nós tivemos uma participação de 40% dos trabalhos sendo apresentados por jovens de menos de 29 anos. Né? Então, isso já mostra a força que a juventude está ganhando dentro da nossa associação. E eu, particularmente, também tive a oportunidade de participar do evento organizado pela Comissão de Desastres, lá em Niterói, o segundo ENDE. Também pude ver a participação da juventude dominando, né? E o nosso evento, que foi realizado em Ouro Preto, tivemos também uma participação grande dos jovens, mas ainda temos que aprender, né, a conseguir renovar mais. Talvez a comunidade da hidráulica ainda seja uma comunidade que está com o pessoal mais antigo, mas a gente tem que aproveitar esse momento também para renovar, né, os nossos trabalhos. Mas aí, olhando para tudo isso que você ouviu agora, sabendo da importância, o que você acha que os próximos coordenadores do CT Jovem e o que você pode ainda dar de contribuição para que a CT Jovem tenha um crescimento cada vez maior dentro da associação e ser literalmente esse canalizador, né, para todas as outras CTs, ou seja, trazer o jovem e de dentro da CT Jovem começar a permear nos outros CTs? Então, acho que os próximos coordenadores vão enfrentar um desafio que é gerir tudo isso, né? Porque agora são 11 pessoas na CT e você não está discutindo um tema específico. Você tem pessoas da graduação, da pós, pessoas que já estão no mercado de trabalho, então são pessoas com interesses diferentes e você vão ter uma comunicação, sabe, um alinhamento de quais são os objetivos, os projetos, o público que você quer alcançar. Isso vai ser um grande desafio, assim, para o próximo coordenador.
mas também é muito enriquecedor, porque você acaba conhecendo. Quando na minha gestão somos todos do doutorado, por exemplo, então a gente acaba enviesando os projetos, acaba enviesando, a gente organizava lives, então a gente queria escolher os temas, e a gente acabava escolhendo temas que a gente achava interessante. E é muito difícil você saber o que as outras pessoas precisam, o que as outras pessoas querem ouvir. E alcançar, porque às vezes, vamos lançar um formulário, vou pedir para as pessoas preencherem e tal, só que as pessoas também não participam. Esse engajamento é difícil, não é tão simples. Todo mundo quer que exista esse espaço, mas na hora de fazer ele acontecer, o engajamento ele meio que some, assim. Mas tendo essa diversidade, é um desafio geri-la, mas ao mesmo tempo ela abre esse leque de você poder escolher melhor, entender melhor a necessidade do público, de quem está iniciando na carreira. As necessidades que são próprias dessa geração, assim, as dificuldades de mercado de trabalho, de tecnologias que estão surgindo, de adequação no sistema de recursos, entender como funciona toda a gestão de águas no Brasil. Então, é um desafio e é uma oportunidade. Bom, eu rogo votos que o CT Jovem continue crescendo, né, e que vocês consigam fazer a renovação que a gente sempre gosta de ver. Eu, hoje, conversando com a Amorim, falei isso, né? Está precisando de um novo ar, uma nova renovação, e que vocês venham com força para dar essa renovação para nós. E o seu trabalho durante esse período na coordenação do CT Jovem mostra que a gente que está de fora bons frutos estão vindo. Muito obrigado. Obrigada. E, desculpa, só para uma questão, talvez uma dica que eu daria para os próximos gestões, assim, é se manter alinhado com a associação, porque a CT Jovem ela conseguiu crescer, ela conseguiu ampliar o público, mas eu sinto que isso aconteceu por causa da diretoria. O Cristóvão e a Susana, eles apoiaram muito a gente, eles deram um sentimento de pertencimento à associação que fez com que a gente se motivasse e se sentisse seguro, porque é muito novo, e quem está entrando nessa coordenação às vezes não tem experiência, ou não tem uma, sabe, tem muita insegurança. E a diretoria tem um papel fundamental nesse momento, de trazer esse sentimento de segurança. Não, que a associação vai te apoiar e você vai conseguir. Eu concordo também com esse ponto. E eu lembro do ano de criação da CT de Desastres, em que há muitos anos não havia criação de novas CTs dentro da BR-Hidro, e nós, a partir do professor Masato Kodiyama, né, viemos com a ideia de criação dessa CT Desastres, porque a gente achava que era importante, considerando o contexto daquele momento, e a ideia só foi para frente por causa do apoio da direção daquele momento, né, que era do professor Vladimir. Então, acho que sem esse alinhamento entre o trabalho da CT e a direção da BR-Hidro, fica muito difícil andar. Mas com um alinhamento fica muito mais fácil, né, muito mais promissor esse caminho. E então é importante, né, que tenha esse alinhamento. Não, e eu acho que, complementando isso, tem o outro lado, né? Você perguntou o que ela deve falar, os jovens fazer. Mas eu acho que nós temos que pensar, nós, né, no meu caso mais antigo, fazer como o Masato fez, por exemplo, que trouxe para junto da comissão técnica dele os jovens, e a hora que ele sentiu que era o momento, ele entregou. Hoje a CT é dirigida por jovens, né? A CT de desastre fez um evento maravilhoso, né? O último evento que foi em Niterói. Então eu acho que cabe também àqueles que são antigos de passar a convidar os jovens para integrar mais as comissões organizadoras dos eventos setoriais, dos eventos de cada CT, para participar mais da reunião, porque nós temos que quebrar isso. Eu percebi, há muito, com relação aos antigos, os alunos não conseguem, mesmo estando aqui na associação, em pé de igualdade, fazer essa separação entre professor e aluno. Então, o próprio tratamento chega, vai falar com a gente, professor, mantém uma certa distância, né? Isso eu acho que, se a gente não souber trabalhar, é um dificultador para que o jovem se sinta à vontade para expressar a sua opinião, né?
E aqui o exemplo da aluna é sensacional, que ela conseguiu fazer, está de parabéns, né? Pelo trabalho que ela conseguiu fazer. E um exemplo de sucesso é a própria comissão de desastres, né? A comissão técnica de desastres, que exerceu esse papel, né? E hoje é conduzida por jovens, né? Então, eu falo isso por mim, né? Que já passei o tempo da minha aposentadoria. É o momento da gente saber passar, entregar, dar espaço. Eles só precisam que a gente conceda espaço, né? E com certeza a gente vai fazer uma renovação, uma grande renovação na nossa associação, na nossa BRI. Bem, já que falou tanto do CT Desastre, então agora que você, gente, diga o que você, com uma explicação do CT Desastre e ao mesmo tempo qual que é a perspectiva dentro dessa visão de integração. Sim. A CT Desastre ela foi criada em 2017, né? Durante o simpósio. A gente já havia alguns meses antes do simpósio planejando a CT Desastres, e ela surgiu da ideia de que, embora muitas áreas, né, dentro da BRI abordassem de maneira indireta o tema desastres, faltava um espaço, né, um momento em que a gente pudesse focar na questão dos desastres e trazer essa palavra à tona, né, desastre. Então, foi com essa intenção que nós começamos a planejar, né, a comissão, trabalhando com o professor Massato, né, que foi o idealizador da comissão. A gente propôs e teve uma grande aceitação, tanto da diretoria, quanto dos associados, do pessoal que estava durante o evento, e ela foi criada. E aí a nossa ideia com a CT era basicamente promover um evento sobre desastres, mas da perspectiva dos recursos hídricos, né? Porque existem vários eventos sobre desastres no Brasil, simpósios, congressos, enfim, etc. Mas nenhum deles tem como foco central o recurso hídrico no desastre, né? Excesso de água, falta de água, né? Então a ideia era trazer, em primeiro lugar, esse evento. E foi criado, de fato, que é o Encontro Nacional de Desastres, a sigla ficou ENDE, né? O primeiro evento foi em Porto Alegre, no ano seguinte, em 2018. Né? Nós tivemos um segundo evento que, devido à pandemia, foi virtual, né? E um terceiro evento agora em Niterói, né? No início desse ano, que foi um sucesso, né? O evento foi aumentando. E nós teremos um quarto evento no ano que vem, provavelmente no Paraná. Né? Então, os eventos têm sido, do meu ponto de vista, bem sucedidos, né? Tem trazido discussões à tona muito importantes, tem trazido a participação dos jovens também muito importante, né? E nós estamos tentando, né, ganhar expandir territorialmente, porque ainda é uma CT e eventos que estavam muito concentrados no sul e no sudeste do Brasil. Então agora nós temos a renovação da direção da CT e estão entrando pessoas que são do norte e nordeste do Brasil, né? Então, a gente está tendo essa expansão territorial, uma representatividade, né, dessas regiões dentro da CT, então isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, os eventos, né, que a gente acha que conseguiu colocar isso no eixo, né? Em segundo lugar, publicações. Então, a gente tem buscado promover a produção de material didático, né, com base científica. E tivemos, durante esse último ENDE, o lançamento do livro Desastres e Água, né? Que é um livro que tenta fazer um resgate histórico dos principais desastres relacionados à água que ocorreram no Brasil. Então, nós abrimos uma chamada para trabalhos, muitas pessoas submeteram propostas, uma longa construção conduzida, liderada pela professora Priscila André, né? Que culminou com a publicação do livro durante o ENDE. E agora a gente gostaria muito de transformar, né, essa publicação desse livro em algo como uma coleção, uma série, né, em que a gente vai iniciar com essa primeira edição e novas edições virão aí, porque os desastres, infelizmente, eles não param de acontecer, né, porque a gente está vendo nesse momento.
E além disso, só, então, eventos, os livros e um terceiro braço, assim, eu diria, da comissão, é o trabalho prático mesmo da comissão. A gente tem tentado acompanhar alguns eventos, alguns desastres, né, eventos hidrológicos causadores de desastres que ocorreram com alguma equipe técnica, acompanhar com uma equipe técnica, né, e fazer relatórios que tragam desse ponto de vista dos recursos hídricos, da hidrologia desses eventos. Então, um exemplo disso é um evento que ocorreu lá na Serra do Mirador, em Santa Catarina, em 2020. Nós deslocamos uma equipe toda para lá, a BR apoiou esse deslocamento, fizemos todo um levantamento de dados e publicamos um relatório, né, desse evento. Então, eu vejo esse hoje como um dos braços da CT que precisa crescer, formar uma equipe que possa fazer essa análise desses relatórios. Isso também acaba fomentando a entrada de pessoas dentro da BR, porque nessa nossa jornada a gente conhece muita gente, conversa com muita gente, as pessoas se interessam. Vocês estão aqui em nome de quem? Nós estamos aqui em nome da BR, né? E as pessoas começam a conhecer mais a associação, entender mais o papel da associação direto lá na ponta, na comunidade, né? E isso, eventualmente, engaja pessoas para virem participar conosco dos nossos próximos eventos, das atividades da associação. E você bem disse, General, o CT de desastres tem aquele foco, né, nos desastres ligados à água, ou seja, o que a água causa. E a gente vê o Sul passando por diversos problemas nos últimos meses, e ao mesmo tempo a gente vê hoje o Norte também no sentido inverso, passando pelos mesmos problemas, ou seja, eu vejo hoje o CT de desastres com uma abrangência muito maior, como você bem disse, era muito focado no Sul-Sudeste, porque eu lembro desde a minha época de infância, quando a gente ouvia falar de inundação do CT, eu era São Paulo, ou era Santa Catarina, Blumenau, ou seja, você via isso daí no passado muito recente, e hoje virou uma coisa mais abrangente, e isso daí, para dentro dessa aumento, né, dos pontos de foco, também aumenta a importância de a gente ter mais gente dentro da associação, né? E aí a CT tem um ponto importante nisso, né? Com certeza. Essa era uma preocupação que nós tínhamos, né? De como é uma CT voltada para desastres que tem a ver com água, né? Então não é só excesso de água que traz problema, né? No final das contas, o principal problema no Brasil ainda é falta de água em alguns pontos. Então, a gente não poderia deixar de fora a questão da seca, estiagem, né? Em relação a CT desastres. Então, houve essa preocupação ao longo da vida da CT e essa preocupação começou a ser dirimida, digamos assim, quando a gente começou a organizar o livro, que nós fizemos a chamada para os capítulos do livro, e muitos capítulos que foram submetidos eram sobre seca e estiagem. E aí nós vimos, legal, nós temos pessoas aqui que podem falar sobre a questão da falta, da escassez de água. E não só nós lá que acabamos falando mais sobre excessos hídricos, né? Então a gente começou a se sentir um pouco mais aliviado que isso estava sendo tratado dentro da comissão, com esses trabalhos que foram submetidos. E a gente teve uma confirmação disso agora com uma nova chapa que se candidatou para conduzir a comissão, né, nos próximos anos, que é representada por pessoas que são de regiões do país que enfrentam e que estudam, né, esse tipo de fenômeno associado à escassez hídrica, né? Então, acho que, de certa maneira, a comissão tem se preocupado em ter essa abrangência, não só territorial, mas também de diversidade de desastres relacionados à água que existem no Brasil, e, de certa maneira, tem conseguido atender a essa questão. E quando a gente olha para os dois pontos até do nosso tema da AgriPauta, né? A comunicação e a criação de uma comunidade. Hoje, o que poderia ser melhor dentro do CT de desastres para aumentar essa spread de comunicação do assunto, da pesquisa e da importância dos estudos nessa área, até para o serviço público, né? Ou seja, para o bem público, e como que essa comunidade está sendo criada, gerida? Sim, sim.
Bom, em relação a CT Desastres, o que eu mais consigo perceber é que quando a gente fala em desastre no Brasil, aparece a figura da Defesa Civil, né? E de todos os órgãos que trabalham associados à Defesa Civil, em diferentes níveis, tanto federal, estadual, regional, municipal, né? A Organização da Defesa Civil. E nos eventos que a gente tem promovido, ou então também nas publicações que nós temos promovido, a gente tem visto a participação muito grande da Defesa Civil, que a princípio não está acostumada a falar de desastre do ponto de vista hidrológico, né? Então é onde eu vejo que está ganhando mais permeabilidade, assim, né? A ideia de abordar desastre a partir dos recursos hídricos é na comunidade que ou é defesa civil ou trabalha com defesa civil. Então no ENDE a gente tem uma participação bem significativa de coordenadores municipais de defesa civil, regionais, né? Eventualmente coordenador estadual de defesa civil, e muito legal que essas pessoas tendo a percepção de abordar o desastre do ponto de vista hidrológico, né, faz com que o hidrólogo seja requisitado nas prefeituras, né, na defesa civil das prefeituras estaduais, etc. Então, e isso engaja pessoas a se voltar para a associação e participar dos nossos eventos, né, e estar presente. Então, eu diria que esse é o principal mecanismo dentro da CT para falar sobre recursos hídricos com uma comunidade maior, para trazer essa comunidade para dentro da associação. Obrigado. Amorim, agora a gente quer ouvir o mais experiente, como você mesmo se intitulou no começo. Falei mais velho. Não, mas eu jamais falaria isso, Amorim. Qual a importância que você vê hoje? Você está hoje à frente do CT de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos, e a gente vem conversando até durante os últimos dias sobre até várias outras CTs que têm uma ligação muito forte com a hidráulica, que começaram a se juntar para criar algo mais robusto, né? Não ter aquela CT perdida, cada um num canto, mas criar um grupo que se ajuda e fomenta isso. Queria que você desse essa palavra. Muito boa questão. Antes disso, acho que é importante citar, né, que a riqueza do tema recursos hídricos, porque nós temos 15 CTs, né, 15 comissões técnicas dentro da BR. Então, você vê a diversidade, né, que nós podemos ter de temas. É óbvio que tem uma permeabilidade entre elas né, têm interfaces comuns. Por exemplo, o Jean falando de desastre, nós temos na nossa questão, uma das linhas da nossa atuação são as obras de infraestrutura hídrica, que são super importantes para essa questão ligada aos desastres. Nós precisamos investir nessas obras de infraestrutura hídrica para a gente poder, quem sabe, né, amenizar essas questões dos desastres, né? E isso, a CT hidráulica, como ficou com esse nome mais geral, antes até resgatando um pouco, a CT hidráulica ela é muito antiga já na BR, mas ela estava desativada. Ela foi reativada em 2019, então até que ela é recente, né, a retomada, no simpósio de Foz do Iguaçu, e o primeiro coordenador, então, naquela época, foi o Aloysio Saliba, fez um excelente trabalho, né, eu já estava de coordenador adjunto nessa situação. E nós conseguimos retomar no ano passado, fazendo o nosso evento, que se intitulou Fluidos, né? Foi o primeiro Fluidos em Ouro Preto, e ficamos surpresos de ver que nesse evento tivemos exatamente essa participação de diversas pessoas que eram de outras CTs, né? Da Jovem, né? Mas também de outras CTs. Então, da hidráulica, nem existia, foi criada a hidráulica marítima, da CT de sedimentos, né, e da CT de liminologia e mecânica dos fluidos aplicada. Então, nós estamos dando esse passo agora para o nosso próximo evento, que será na última semana de agosto do ano que vem, em Curitiba, será realizado dentro da Universidade Federal do Paraná, onde nós estamos unindo diversas CTs. Então,
estará participando conosco, né? Além da CT hidráulica, estará a CT de Limnologia e Mecânica dos Fluidos, a CT de Hidráulica Marítima recém-criada, que das 4 áreas que eles estão atuando, 3 são fortemente ligadas ao nosso grupo. Então, a gente vai ajudar eles a darem esse passo para decolar, para ter um evento próprio. E também a CT de Sedimentos, né? A CT de Sedimentos vai dividir o momento, mas vai guardar o nome do evento que eles organizam, que é o ENES, já é um evento tradicional, vai ser a 16ª edição, mas dessa vez vai ser em conjunto conosco também. Então, isso eu acho que é muito interessante, fruto desses eventos separados de cada CT, mas atraindo as outras para buscar essa cooperação, né? E buscando, sobretudo, a renovação, né, por parte do jovem. Né? Eu acho que isso que é primordial. Olhando então para o prisma de melhoria da nossa comunidade dentro da associação, é mais do que salutar aos CTs que têm um engajamento mais próximo começarem a se unir até para fortalecer os próprios eventos, produções literárias e trazer mais o jovem para dentro também, né, Marinho? Isso é verdade, e também a capacidade nossa de organizar muitos eventos, porque nós temos por tradição manter o ano ímpar para a organização do nosso simpósio nacional, e os anos pares, então, seriam dedicados para a gente fazer os eventos setoriais, né? Só que não há data para todos. Se todas as comissões técnicas quiserem fazer um evento separado também, o ano inteiro, fisicamente é impossível, né? Então, também é um aspecto prático, né, da gente buscar essa cooperação, né, para que possamos organizar. Mas isso pode ser rotativo. Né? Nós estamos fazendo esse próximo evento com essas comissões técnicas, mas nós temos total condições de estar participando conjuntamente com a CT Design. Aliás, eu participei, tivemos trabalhos nossos apresentados lá, né, com a CT Desastre. Então, há essa possibilidade de cooperação, né? Mas eu acho muito importante manter essa estrutura das comissões técnicas, porque ali são melhor elaboradas as discussões específicas sobre aquele tema, mas incentivando essa cooperação, e a grande cooperação se dá no Simpósio Nacional, né, onde a gente vê um evento cada vez de mais sucesso, né? Quantidade de participantes muito grande. E qual que seriam as suas palavras para dar uma sintetizada nessa questão dos jovens, da renovação e de como a comunicação, como que a gente vai conseguir comunicar mais com a sociedade para ela olhar para dentro da BR Hidro e vir para dentro da BR Hidro? Eu acho que no simpósio de Aracaju foi um grande exemplo, onde nós tivemos um engajamento das autoridades, né, locais, do Estado, da região, né? Nós já temos tradicionalmente a participação das agências reguladoras conosco, nós já, né, estamos incrementando isso, mas nós temos que buscar crescer essa participação, né? Aqui eu acho que esse evento de Aracaju, ele se constituiu num exemplo de como teria que ser essa participação. O próximo evento será em Vitória, não tenho dúvida que será do mesmo tipo, né? Com o mesmo tipo de participação. Agora, como eu falei, nós precisamos atrair o jovem para a associação, né? E atrair dando espaço, né? E dando espaço significa participar da coordenação, participar das comissões organizadoras desses eventos, né? Aceitar as ideias, né? No evento de Aracaju, nós tivemos ideias sensacionais como essas novas dos pôsteres sendo apresentados, né? Pôster que tem tempo para apresentação oral, sendo apresentado de maneira dinâmica, né? Através de telas, né? Então, isso são inovações, né? A participação da juventude foi fantástica, né? E essas novas ideias ajudam a revigorar, né, a nossa associação. Eu acho que isso é importante. Jean, e o que você acha? Como mesmo tempo? Sim, eu concordo com as colocações do Amorim. Queria colocar um ponto que eu acho que é extremamente importante para garantir a participação dos jovens, né?
e garantir esse fluxo de pessoas pela associação, que é a gente, além de possibilitar a participação, é também promover, dar condições a essa participação, né? Então, a realidade hoje do jovem que quer participar do evento, em geral, é uma realidade que muitas vezes não é condizente com, por exemplo, a política de preços da participação do simpósio brasileiro, né? Eu acho que a direção tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido, em melhorar a participação dos jovens, que têm um pouco menos de condições de acesso, né? Mas nós precisamos continuar com essa política e talvez até melhorar essa política. Então, o jovem que está na graduação, né? Ou eventualmente a gente está recebendo aqui trabalho de ensino médio ainda, né? Ensino médio, graduação, iniciando sua pós-graduação, as condições econômicas dessa comunidade ainda limitam bastante a participação. Nós queremos que essas pessoas entrem na nossa associação, participem dos eventos, né, publiquem trabalhos, ganhem notoriedade, sejam pesquisadores no futuro, sejam belos profissionais atuando no mercado. A gente precisa dar as condições para que eles participem dos eventos, né? Então, eu diria que se uma contribuição a mais que a associação poderia dar é garantir as condições para que essas pessoas participem dos eventos. Se a gente garantir as condições, a participação vai acontecer. E deixando como quem abriu é quem fecha a Água e Pauta de hoje. Eu concordo com todos os pontos que foram levantados. Falando primeiro da questão dos eventos, o Jean falou um ponto muito importante, que é o acesso aos eventos, porque não são baratos. O Brasil é muito grande, então se mover de um lugar ao outro não é fácil, tem um custo. E eu parabenizo a quem organizou o evento desse ano. Em conversa com o Cristóvão, ele sempre teve um cuidado muito grande em relação a diminuir os custos para quem está participando. Por exemplo, o banner esse ano foi eletrônico, foram R$100 que você conseguiu economizar numa impressão de um banner que viraria lixo depois. O jantar, a inscrição era bem alta, era um jantar e era bem limitante para a maioria dos inscritos, e esse ano é gratuito e você paga o que você consumir, então isso democratiza, né, que todos possam participar dentro das suas condições. Então, há um avanço muito grande em relação a esse cuidado de participar, porque não adianta você querer que ele participe, mas não dá as condições, sabe? Não é real, isso não é execuível. E em relação às CTs, eu vejo que as CTs, elas permitem que todos participem da ABR Hidro, porque nós temos algumas CTs que são mais técnicas, que são voltadas, por exemplo, à infraestrutura, à hidráulica de construções, então você tem uma parte técnica, científica, mas o ENDE, por exemplo, organizado de desastres, não todo evento extremo é um desastre. Ele é um desastre quando envolve a sociedade. E eu senti muito isso, assim, que você sai da bolha técnica, científica e você incorpora a sociedade, como aquele recurso está afetando diretamente as pessoas. Então, você tem muitas brechas para se aproximar das pessoas e elas se aproximarem da associação. Então, essa diversidade na CT, ela só tende a aumentar a BR Hidro, assim, a contribuir e permitir que outras pessoas se aproximem. Obrigado, Alondra. Então, essas foram as palavras da nossa Água em Pauta. E espero que a gente consiga, dessa forma, aumentar mais ainda a capilaridade dos CTs e um aumento de jovens, né? Já que foi a tônica maior hoje, um aumento de jovens dentro da associação. E convido a todos que se interessam, procurem no site da ABR Hidro, a comissão que mais se enquadra a você. Lá tem todas as informações da comissão, quem é o coordenador, até os acessos aos grupos do Telegram, e vamos nos engajar e começar a participar da associação. Se você quer fazer uma diferença para a sociedade, aqui a gente começa desse jeito. Obrigado.